Olá, seja muito bem-vindo ao canal Humanizando a Matemática. Eu sou o professor Carlos Vinícius e logo após a vinheta começaremos a videoaula de hoje. Conforme combinado, iremos começar agora uma revisão de frações que ajudará os alunos do sexto ano do Colégio Brigadeiro Newton Braga a realizar a AV1 do terceiro trimestre. Começaremos com a correção da página 159 do livro de vocês, exercício número 17, que diz o seguinte: represente os números a seguir na forma de fração. Na letra A, vocês podem perceber que nós temos aqui um número misto, pois tem uma parte inteira e uma parte fracionária. Para começar, vamos fazer uma interpretação através de um desenho dessa situação. Para isto, vamos considerar este bloco sendo uma parte inteira. Observando aqui o denominador desta fração, a gente vai pegar essa parte inteira e dividi-la em 5 pedaços, já que o denominador era 5. Ao dividir essa figura em 5 pedaços, nós vamos ficar com esses 5 pedaços. Isso significa ficar com a figura inteira. Observando ainda mais aqui o número misto, eu não quero apenas um inteiro, eu quero 4 inteiros. Então vou fazer esse desenho. Já tem aí uma figura inteira, segunda figura inteira, terceira figura inteira e a quarta figura inteira. Isso representa os 4 inteiros aqui do número misto. Ou seja, na primeira figura nós temos 5 pedacinhos, juntando com a segunda figura temos mais 5 da terceira e por fim mais 5 partezinhas, considerando esses 4 inteiros. Ou seja, se fizermos uma pequena multiplicação, nós temos 4 figuras inteiras, todas elas divididas em 5 pedacinhos, nós temos ao todo 20 pedacinhos. Além disso, olhando agora para a parte fracionária, a gente vai desenhar uma figura inteira, porém, vamos considerar apenas 3 pedacinhos, porque é isso que está escrito aqui na fração, 3 pedacinhos de uma figura dividida em 5 pedaços. Ou seja, dessas 20 que já tínhamos, vamos acrescentar essas 3. E com isto, chegamos no quantitativo final de 23 pedacinhos. Portanto, 4 inteiros e 3 quintos, sendo representado em forma de fração, significa ter 23 pedacinhos de uma figura inteira que foi dividida em 5 pedaços. Isto é, 23 quintos. Vamos agora para o item B. Nele temos 2 inteiros e 3 sétimos. Mais uma vez, irei utilizar desenhos para facilitar o nosso entendimento. Vamos considerar aqui este bloco sendo uma parte inteira e vamos dividi-lo, conforme está aqui no denominador, em 7 partezinhas iguais. Vou não só dividir em 7 pedacinhos, como vou ficar com os 7 porque eu quero uma figura inteira. Aliás, quero mais do que isso, eu quero 2 partes inteiras. Então vamos ao segundo desenho. Olhando agora para a parte fracionária, vou colocar mais um desenho, porém, neste, eu vou considerar apenas essas 3 partes, já que a fração é 3 sétimos. Sendo assim, nós temos os 7 pedacinhos da primeira figura, que era um inteiro, mais 7 pedacinhos da segunda figura, que é já o outro inteiro. Portanto, nós temos 2 inteiros, cada um com 7 pedacinhos. Nós temos, então, 14 pedacinhos. Olhando para a parte fracionária, vamos acrescentar a esses 14, 3. Então, 14 mais esses 3, chegaremos ao número 17. E assim, a fração esperada é 17 sétimos. Foram ao todo 17 pedacinhos considerados, numa figura dividida em 7 pedacinhos iguais. Uma vez corrigido o item A e o item B, já começamos a perceber que esta multiplicação e esta soma sempre vai acontecer. Então, 2, que é a parte inteira, sendo multiplicado por 7, que é o denominador,
e no final sendo acrescentado o 3, que é o numerador, é a forma de se fazer sem utilizar o desenho, e isso a gente vai ver melhor agora a partir do item C. Item C, que é 1,5, faremos sem o auxílio do desenho. Dessa forma, vamos fazer a multiplicação de 1 inteiro vezes 2, que é o denominador, e ao resultado iremos acrescentar o numerador, que neste caso é 1. Na prática, ficamos com 1 vezes 2, que é 2, mais 1, e resulta em 3. Portanto, 1,5 representa, na forma de fração, 3 meios. Confirmando esse entendimento para o item D, nós temos aqui 3 inteiros e 1/4. Novamente faremos a multiplicação da parte inteira com o denominador e no final acrescentaremos o numerador. Na prática fica 3 vezes 4, que é 12, somado com 1, chegaremos a 13. Portanto, a fração é 13 quartos. Já observamos também que esse denominador sempre será repetido. Por fim, item E da questão 17, 5 inteiros e 2 terços, a gente pode fazer até mesmo sem o auxílio das setas. Simplesmente, na cabeça, fazendo o cálculo da multiplicação da parte inteira com o denominador, 5 vezes 3, e no final acrescentando o numerador, que neste caso é 2. 5 vezes 3, 15, com mais 2, 17, e a fração fica 17 terços, já que o denominador é repetido. Após a questão 17, poderemos ir para a questão 18, que é justamente o ao contrário da questão anterior. Agora nós temos a fração e o objetivo é representar na forma mista. Mais uma vez, para o entendimento ficar melhor, iremos utilizar aqui desenhos, o que vem a ser então 10 terços desenhados. Pegaremos aqui um pedaço e consideraremos esse pedaço apenas 1/3 de uma figura completa. Então a gente vai agora completar a figura. Pronto. O inteiro está sendo dividido em 3 partes, é o que indica aqui o denominador 3. Já pegamos 3 só nesse primeiro desenho. Precisamos então do segundo desenho para ter mais 3, um terceiro desenho para ter mais 3, então já estamos com 9. E agora precisamos de mais uma figura, porém não precisa ser ela inteira. Para completar os 10, basta apenas mais um pedacinho. Observando o desenho, nós temos aqui 3 figuras inteiras, que vai representar 3 inteiros, e a parte fracionária significa 1/3, e é isso que a gente vai escrever lá como número misto, 3 inteiros e 1/3. E aí você pergunta, mas Vinícius, apenas através de desenhos que a gente consegue resolver problemas desse tipo? E a resposta é simples, não. Existe um cálculo direto que nos dá esse mesmo resultado. A gente pega o 10, que é o numerador, e divide pelo 3, que é o denominador. O resultado disso vai dar 3, esse 3 já está simbolizando quantos inteiros nós teremos, e 3 vezes 3 é 9, para 10 resta 1, esse resto é exatamente esse numerador 1 que sobrou. Então você teve 3 inteiros e ainda sobrou mais um pedacinho, que esse um pedacinho é equivalente a 1/3. Então essa divisão aqui nos dá diretamente a resposta sem o auxílio do desenho. Então não é necessário ficar fazendo desenho a cada questão. Sendo assim, na letra B, podemos, através desse cálculo, achar o seguinte número misto. 18 dividido por 7 vai dar 2, 2 vezes 7, 14, para 18 restam 4, o que nos indica que teremos 2 inteiros e restariam 4 de uma figura que foi dividida em 7 partes, ou seja, 2 inteiros e 4 sétimos. No item C, teríamos 3 sendo dividido pelo denominador 2, isso vai dar 1, 1 vezes 2, 2 para 3, também resta 1. Então nós temos 1 inteiro e um pedacinho sobrando na divisão de 2, isto é, 1 inteiro e a fração 1 sobre 2, 1,5. Item D dessa mesma questão,
Continuando com o cálculo da divisão que a gente já viu, pegaremos 10, dividiremos por 9, vai dar 1. 9 vezes 1, 9 para 10, resta 1. Então, mais uma vez, 1 inteiro e resta 1 nono. 1 inteiro e 1 nono. O último item desta questão 18 é 16 quintos. Portanto, faremos a divisão de 16 por 5, que dá 3. 3 vezes 5, 15, para 16 resta 1. Teremos, portanto, 3 inteiros e 1 quinto. Está lá confirmando, resposta oficial, 3 inteiros e 1 quinto. Desta forma, finalizamos a questão 18. Continuaremos a correção indo para a questão 19, que diz o seguinte: uma revendedora de carros oferece financiamentos com 3 opções de prazos para pagamento: 30 meses, 40 meses e 50 meses. Escreva esses prazos na forma mista, considerando o ano como unidade de medida de tempo. Bom, acho que não é novidade para ninguém que um ano possui 12 meses. Então, quando a gente fala um prazo de 30 meses, a gente vai fazer exatamente o mesmo cálculo que já estávamos fazendo na questão anterior, que é pegar agora o inteiro, que são 30 meses, e dividir em pedacinhos de 12, já que cada ano tem 12 meses. Esse cálculo vai te dar 2, já que 2 vezes 12 dá 24 para 30, restam 6. E o que significa isso? Simples. Significa que nós temos 2 inteiros e 6 dozeavos, também conhecido como 2 anos e 6 meses, ou ainda 2 anos e meio. Agora faremos o mesmo cálculo para 40 meses. 40 dividido por 12 vai dar 3. 3 vezes 12, 36 para 40, restam 4. E isto significa 3 inteiros e 4 dozeavos, também conhecido como 3 anos e 4 meses. E por fim, 50 meses, a gente faz o cálculo e ao dividirmos por 12, vai dar 4. 4 vezes 12, 48 para 50, 2. Ou seja, teremos 4 inteiros e 2 dozeavos, que simboliza 4 anos e 2 meses. Finalizamos então a resposta, a resolução da questão 19 e vamos para a questão 20, que diz o seguinte: em uma receita de bolo são necessários 3 copos inteiros e 3 quartos, ou seja, 3 e 3 quartos copos de leite. Sabendo que em um copo cabem 200 mililitros, determina quantos mililitros de leite serão necessários para essa receita. Iniciaremos com o cálculo da parte inteira, que eu acredito que seja simples de se entender. Se são 3 copos inteiros, lembrando aqui que cada copo cabem 200 mililitros, nós teremos 3 vezes 200. Então, com relação a esses 3 copos inteiros, já alcançamos 600 ml. Vamos olhar agora para a parte fracionária. Fiz mais uma vez um desenho para facilitar o nosso entendimento. Essa parte fracionária indicando aqui pelo denominador 4 que a figura terá 4 partezinhas, ou seja, está dividida em 4 partes iguais. Para descobrir quantos ml tem em cada uma dessas partes, pegaremos o inteiro, que é 200 ml, e dividimos por 4, já que a figura está dividida em 4 partes iguais. O cálculo disso dá 50, 200 dividido por 4 dá 50, o que significa que cada partezinha desse desenho, cada 1/4 desse desenho, vamos ter aí 50 ml. E consideraremos 3 dessas partes. E assim, como o exercício fala em 3 quartos do copo, então teremos 3 vezes 50 ml, resultando em 150 ml. Indo para a parte final, temos que 3 inteiros e 3 quartos, vamos pegar a parte inteira, que era 600 ml, com a parte fracionária, que é 150 ml, e nos resulta aqui 750 ml. Portanto, esta receita utilizará 750 ml de leite.
Estendendo um pouco mais esse raciocínio, a gente pode chegar a conclusões práticas de como calcular uma parte de um inteiro. O que a gente acabou de ver no exemplo anterior era calcular 3/4 de um copo de 200 ml. Então a gente fez na prática pegar o inteiro 200, dividimos pelo denominador que era 4 e após multiplicamos pelo numerador que é 3. Então esse é o procedimento prático que a gente sempre pega o inteiro, divide pelo denominador e multiplica pelo numerador. E para que esse processo fique ainda mais claro, vamos a mais um exemplo. Vamos agora calcular 2/5 de 300 dessa mesma forma, ou seja, vamos pegar um inteiro que é 300, dividiremos pelo denominador que é 5, e com isso a gente está achando 1/5, mas como ele está querendo 2/5, após dividirmos por 5, iremos multiplicar pelo numerador que é 2. Vamos fazer aqui 300 então dividido por 5, isso vai nos dar 60. Só para ficar bem claro o que a gente está fazendo, 60 é 1/5 de 300. Como a gente está querendo calcular 2/5, falta agora pegar este 60 e multiplicar por 2, achando 120. Logo, 2/5 de 300 é 120. E agora, chegaremos numa parte que eu gostaria de fazer exercícios para que possa ajudar diretamente na AV2, ou melhor, na AV1 que vocês irão fazer agora no terceiro trimestre. Vamos então ao exercício número 1. Em uma floresta foram registrados 720 incêndios no ano de 2019. As causas estão representadas no gráfico ao lado. Sendo assim, quantos desses incêndios foram ocasionados de forma intencional, quantos por fenômenos naturais e quantos por imprudência? Vamos começar o cálculo então, olhando aqui para a parte azul do gráfico, que é justamente sobre os incêndios intencionais. Os intencionais, então, são 1/4 do total dos incêndios. O nosso objetivo passa a ser calcular 1/4 de 720, e já vimos que o processo prático significa pegar o inteiro, dividir pelo denominador e depois multiplicar pelo numerador. Vamos a ele. 720 dividido pelo denominador, que é 4, vai dar 180. E como o numerador é 1, então multiplicar por 1, 180 continua sendo 180. Chegamos à conclusão então que os incêndios intencionais somaram um total de 180 casos dos registrados em 2019. Veremos agora os casos que foram devido aos fenômenos naturais, raios, por exemplo. Isso quer dizer, olhando aqui para o gráfico, 1/3 do total, o total que continua sendo 720. Vamos fazer o procedimento de dividir pelo denominador 3. 720 dividido por 3 dá 240. E vamos agora pegar esse 240 e multiplicar pelo numerador. Como o numerador é 1, então o resultado continua sendo 240. Por fim, os casos que foram ocasionados por imprudência, olhando aqui no gráfico a parte verde, representa 2/5 do total, 2/5 de 720. Vamos mais uma vez fazer aquele procedimento, 720 dividido pelo denominador, que é 5, e 720 dividido por 5 dá 144. E agora a gente vai multiplicar pelo numerador, que neste caso é 2, 2 vezes 144, chegamos à conclusão que por imprudência 288 incêndios foram ocasionados em 2019 nesta floresta aí do exercício. Vamos para a questão número 2, que diz o seguinte: o indicador do nível de bateria de um tablet muda de cor de acordo com sua carga, conforme mostra a figura. Quantos porcentos ainda há de carga quando o indicador estiver amarelo? Bem, sei que é 3/4 porque, olhando a figura verde, que seria a figura completa, ela está sendo dividida em 4 partezinhas, por isso o denominador 4, e exatamente indicando em quantas partes iguais
a figura total foi dividida. E olhando para onde realmente está sendo feita a pergunta, que é a parte amarela, apenas 3 dessas 4 partes estão sendo consideradas. Por isso aqui o numerador sendo 3. Mas o exercício quer que a gente fale de porcentagem. Só para lembrar, durante a aula a gente viu que para falar de porcentagem, nós estaremos falando de uma fração onde o denominador tem que ser 100. Por isso vem o nome de porcento. 4. Para chegar ao denominador 100, nós precisamos multiplicar por 25. Mas Vinícius, como é que você sabe que é 25? Simples. Eu pego 100, que é onde que eu quero chegar, e divido pelo denominador que está ali, que é o 4. Por isso que eu sei que é 25. E já vimos também na sala de aula que se embaixo no denominador multiplicamos por 25, o que deve ser feito em cima? Exatamente a mesma coisa, que é multiplicar por 25. E aí o objetivo será concretizado, o objetivo de deixar o denominador sendo 100, consequentemente, o 3 vezes 25 chegaremos a 75. Uma vez conseguido o denominador 100, esse porcento pode ser substituído pelo símbolo de porcentagem. 75 centésimos nada mais é que 75%. Antes de avançarmos para a questão número 3, gostaria de falar um pouquinho sobre frações equivalentes. Na prática, para acharmos frações equivalentes, temos que multiplicar ou dividir o numerador e o denominador por um mesmo valor. No exercício anterior, a gente fez isso. Quando a gente pegou 3 quartos e multiplicamos o numerador e o denominador pelo mesmo valor que foi 25, achamos 75 centésimos e 3 quartos e 75 centésimos são frações equivalentes. Para entendermos um pouco melhor esta situação, vamos prestar atenção aqui no desenho. Vamos considerar esta pizza, que foi dividida em 2 pedaços e nós consumimos 1. A fração que representa esta situação é meio, 1 sobre 2. Olhando para a segunda pizza, vemos que ela foi dividida de uma maneira meio diferente, mas foi dividida em 4 pedaços. E se observar com carinho, vai ver que comemos um pedaço inteiro, mais 2 pedacinhos aqui, que equivale, na verdade, a um pedaço só. Então, se olharmos com carinho esta figura, vamos perceber que nós comemos 2 dos 4 pedaços em que essa pizza estava dividida. E, por fim, numa nova pizza que agora dividida em 8 pedaços, foram consumidos 4 pedaços, o que será representada pela fração 4/8. Se observarmos até mesmo pelo desenho, acredito que fica claro para todos que comer um pedaço na pizza que foi dividida em 2, ou comer 2 pedaços na pizza que foi dividida em 4 pedaços, ou comer 4 pedaços numa pizza que foi dividida em 8 pedaços, você come exatamente a mesma coisa, que é a metade da pizza. Portanto, 1 sobre 2, 2 quartos e 4 oitavos são frações que se equivalem, são frações equivalentes. E vocês podem perceber que para sair de uma e chegar na outra, olha o cálculo que foi feito. Nós multiplicamos o numerador e o denominador aqui por 2. 2 vezes 2, 4, e o numerador 1 vezes 2 dá 2. Então, tanto o numerador quanto o denominador foi multiplicado por 2, e ainda teríamos a opção da primeira pizza. Para o último exemplo, saindo de meio para 4 oitavos, seria multiplicar por 4. 1 vezes 4 no numerador dá 4, 2 vezes 4 no denominador dá 8. Então, achamos frações equivalentes, multiplicando o numerador e o denominador pelo mesmo valor. Agora sim podemos ir para a questão número 3, que fala para acharmos uma fração irredutível que representa a fração 120/200. Lembrando mais uma vez que para acharmos frações equivalentes temos que multiplicar ou dividir o numerador e o denominador por um mesmo valor. Nos exemplos anteriores, nós achamos as frações equivalentes multiplicando. Não sei se vocês lembram, mas os valores, quando a gente vai multiplicando, vão ficando cada vez maiores. Na segunda opção que nós temos, que seria dividir o numerador e o denominador por um mesmo valor, a gente vai reduzindo esta fração até chegarmos
a uma fração irredutível. Então a gente tem que observar aqui o numerador e o denominador e tomar uma decisão qual seria o número que divide os dois ao mesmo tempo. Temos algumas opções, mas eu vou na mais básica. Como os dois valores são pares, vou dividir tanto o numerador quanto o denominador por 2. Então, se foi feito isso no denominador, no numerador faz-se a mesma coisa. E temos como resultado 60 sobre 100. Ainda não temos uma fração irredutível, porque ainda dá para ser dividido o numerador e o denominador por um mesmo valor. E, mais uma vez, como eu estou observando que os números são pares, poderia dividir por 2, até mesmo por 4, mas eu vou por 2. Dividido por 2, o denominador automaticamente, no numerador, a divisão a ser feita é a mesma. E o resultado esperado é 30/50. Observando um pouco mais, temos que perceber qual número que ainda dá para dividir o numerador e o denominador também. Tomei a decisão aqui de dividir por 2. Não é esta a única opção, existem outras opções, mas eu decidi fazer a divisão por 2, então no numerador é exatamente isso que eu tenho que fazer. Dividindo 30/50 por 2, chegaremos a 15/25. E agora não dá mais ainda para dividir por 2, nem por 3. Agora é só lembrar a nossa aula de critério de divisibilidade e lembrar que dá para ser dividido tanto o numerador quanto o denominador por 5. E essa divisão chegaremos à fração 3/5. E sim, esta é a fração irredutível, não iremos achar nenhum valor, consegue dividir simultaneamente o numerador e o denominador. E com isso nós temos aqui 5 frações, todas elas sendo equivalentes. Indo para o quarto exercício, diz o seguinte: Vitinho quebrou 5 peças do seu brinquedo cubo mágico, que é formado por diversos cubinhos iguais. Observe a figura e indique qual a fração do brinquedo que ainda está montada. Essa figura todo mundo conhece, mas vou explicar um pouquinho mais. E observe que nós temos 3 peças aqui, logo ao lado teria mais 3, a gente só está enxergando 1, e ao lado mais 3 e estamos enxergando apenas uma. Isso faz com que o primeiro andar tenha 9 peças, o mesmo acontece no segundo andar, mais 9 peças, e o terceiro andar, se tivesse todo montado, teria mais 9 peças. Ou seja, esse cubo mágico é formado por 27 cubinhos iguais. Então já descobrimos o denominador, que a figura foi dividida em 27 partes iguais. 5 delas foram quebradas e a pergunta é com quanto ainda está montada neste brinquedo. Então se 5 foram quebradas, o total era 27, 27 menos 5, chegaremos à resposta 22/27, já que ainda temos 22 peças montadas neste brinquedo. Finalmente, chegaremos ao quinto exercício. Quadrados iguais são construídos e sombreados como mostra a figura. Qual fração irredutível da área total é sombreada? Se a gente contar aqui, nós temos 2 vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 16 nessa parte de cima, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 16 mais 8 dá um total de 24 quadradinhos. Já descobrimos então o denominador, a figura total, sendo dividida em 24 quadradinhos. Vamos contar agora com cuidado o número de quadradinhos sombreados. Vamos contar com muito cuidado, porque nós temos uma situação aqui que é a seguinte. Temos um quadradinho aqui totalmente pintado, e nós temos aqui a metade de um quadradinho pintado e logo abaixo uma outra metade. Portanto, nós temos, juntando essas duas metades, mais um quadradinho. Neste triângulo aqui, portanto, nós temos 2 quadradinhos pintados. Nesta outra ponta, a mesma situação, mais 2, né? Um inteiro com mais essas duas metades. E olhando aqui para baixo, nós temos 2 facilmente contáveis, e agora mais uma metade com outra metade, somando mais um quadradinho, e essas duas metades somando um quadradinho. Portanto, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadradinhos sombreados. Chegaremos então na fração 8 sombreados, no total de 24 quadradinhos que
tinha nessa figura. Essa fração está correta, mas a gente quer chegar na fração irredutível. Então vamos usar aquela técnica de frações equivalentes para chegarmos aí na fração irredutível, ou seja, dividir o numerador e o denominador por um mesmo valor. Observa aqui que dentro das opções que eu tenho, eu posso muito bem escolher dividir por 4. Se eu fizer isso no denominador, repito o raciocínio no numerador, chegando à fração 2/6, que ainda dá para ser dividida, tanto o numerador quanto o denominador, por um valor que é o 2. Dividindo, então, ambos os termos por 2, chegaremos à fração 1/3, que é, sim, a fração irredutível. Não existe mais nenhum outro valor que divide simultaneamente o numerador e o denominador. Estamos finalizando, então, este vídeo e agradeço imensamente aos alunos do 6º ano do CBNB de 2020, que de forma ampla me incentivaram a gravações de vídeo. Portanto, foi feito aqui o primeiro. Espero que ele alcance o objetivo, que é revisar e fazer com que vocês se deem bem na AV1 do 3º trimestre. E depois, dependendo da receptividade, a gente pode até gravar outros. E mesmo sem saber se isto irá acontecer, vamos finalizar aqui de forma padrão, pedindo para quem gostou do vídeo dar um like. Vamos ver quem vai se inscrever, por enquanto não tem ninguém. Vamos ativar o sininho para receber as notificações que talvez possam acontecer e compartilhem. Bom, vamos ver o resultado disso tudo e pode ser que esse canal realmente aconteça. Espero que tenham gostado. Esse foi o primeiro vídeo do canal Humanizando a Matemática.